eu, Natália Purificação, quilombola da Bahia, tenho a honra de receber aqui alguém que não é apenas uma grande liderança, mas também parte da minha vida. Ela que é capricorniana, candomblessista, torcedora do Vasco e do Beija-Flor, gosta de séries policiais, é filha de Dona Rosa e do seu Manuel, é articuladora política da CONAC, escritora, ativista, guardiã das memórias quilombolas e uma voz firme na luta, que tem sempre coragem para abrir caminhos. Minha mãe, Selma Deldina, está com a gente para falar do coletivo de mulheres da CONAC e do projeto Cafuné, uma iniciativa que nasceu para acolher as dores e as potências que atravessam a vida das nossas mulheres. Então, para mim, é um privilégio e uma emoção enorme dividir esse microfone com ela hoje. Selma, seja bem-vinda aqui no ar, mas também no meu coração. Oi! Se a intenção não é fazer chorar, a gente vai ter que tentar conter as lágrimas. Muito obrigada, minha filha, Natália, Iago, pelo convite. E aí, saudar todo o time, né, que está aqui, a Lelê, os meninos da técnica. Estou bem emocionada de estar aqui e sendo entrevistada por você, né? Então, a emoção é dupla. Ai, que delícia. Então, o Cafuné, minha mãe, nasceu como um espaço de cuidado e resistência, né? Quais foram os momentos mais marcantes dessa oficina para você e para as mulheres quilombolas que participaram? Então, o Cafuné é um projeto, é uma proposta, né, para criar um plano emergencial de proteção e autocuidado das mulheres quilombolas. E ele surge muito após o assassinato, né, brutal de Dona Bernadette, que aconteceu em 17 de agosto de 2023, no quilombo Pitanga de Palmares, em Simões Filho, na Bahia. E a gente já tinha uma noção, né, que tinha um grupo significativo de mulheres em situação de ameaça, mas a forma brutal com que Dona Bernadette e outras lideranças femininas foram executadas fez com que a gente propusesse esse plano para dialogar com a sociedade, com os quilombolas, com o Estado brasileiro, sobre o que a gente vai propor para tentar salvaguardar, né, a vida das mulheres. Então, eu acho que ele nasce, né, dessa dor que foi a execução de Dona Bernadette e dá prosseguimento ouvindo, né, outras histórias de ameaças, né, de mulheres, que a situação, né, depois do assassinato da Dona Bernadette, 13 lideranças foram executadas e a gente viu que a vida das mulheres continuam aí, infelizmente, ainda a tombar. Ela deu uma assustadinha ali na hora que a gente estava passando as imagens, mas a gente conseguiu ter com exclusividade as imagens lá das oficinas que aconteceram em Salvador e Vitória, né? A senhora sempre disse que a CONAC é como uma segunda pele, né? Como que o Cafuné se conecta com essa luta maior pelos territórios e pelo bem viver quilombola? Então, porque assim, Cafuné é uma palavra africana, né? Que ela tem vários significados, né? Desde carinho, afago, carinho na cabeça. Então, era muito... Vocês estavam mostrando aqui anteriormente a fala do pai Ailton falando dos avós, né? Então, era muito comum o avô, a avó da gente falar que vai fazer um cafuné na nossa cabeça, né? Ou que era uma demonstração de carinho. E a CONAC, acho que tentando ressignificar essa palavra, para falar de um assunto tão dolorido e tão difícil para nós, né? Que é o assassinato das nossas lideranças. Então, a CONAC, né, que no ano que vem comemora 30 anos, a gente organiza aí o 3º encontro das mulheres também no ano que vem, de 8 a 12 de maio de 2026, aqui em Brasília. Então, não tem como essa luta não conciliar, não andar juntas, né? E o movimento entendendo que, para que a titulação dos territórios aconteça, as pessoas precisam estar vivas, né? E aí a gente tem uma corrida contra o tempo, porque a lentidão do Estado brasileiro em demarcar territórios indígenas e titular terras quilombolas é complicado, né? É demorada, é lenta, é racista, né? E é violenta, né, para nós. Então, a gente segue na luta, não tem como desanimar. Selma, depois da gente mergulhar no Cafuné, nesse espaço de cuidado e resistência, vamos falar de amor? Vamos. Amor que também é luta, encontro e criação.
É isso aí, Iago. No estúdio aqui com a gente, além da Selma, temos um convidado muito especial. Ele que deixou o Senegal há mais de 10 anos, enfrentou racismo e xenofobia, mas transformou a dor em arte. Designer de moda, formado pelo Senac, ele criou a Diorchan, ateliê que leva o nome da mãe e que pulsa em Brasília com roupas, bolsas, acessórios e cenografias feitas com inovação e reciclagem. Osmani, seja bem-vindo à Rádio Nacional dos Povos. Obrigado para todos vocês que estão aqui junto com vocês. É uma alegria de compartilhar junto com vocês também, pelo reconhecimento que vocês têm e parabéns pelo trabalho que você acabou de começar. Então, eu vou contar pouco sobre a minha vida. Sou de origem senegalesa, chegado ao Brasil em 3 de março de 2013, pelo Rio de Janeiro, estado de Rio de Janeiro. E marca que foi criado também, a ideia foi uma forma, antes de acontecer, já aconteceu bastante coisa, porque não cheguei logo ficar tocando na área design e moda. Já trabalhei na construção civil como servente. Foi passado um momento bem doloroso, mas pelo tempo de resistência que estamos, que somos gente forte, que tem firmeza também, que nada para puxar a gente para desanimar, porque a vida é assim mesmo. Seguimos até um momento que eu pensei, vou tocar uma coisa que eu não vou ter problema de estar vivendo junto com os brasileiros. Então, vou tocar na moda África. Formado em design e moda, essa área estou no moda design desde 2014, que eu criei a marca que foi criada quando a gente fala Dior, achava que a marca é francesa. E Dior é a origem da África. E foi criado pelo próprio nome da minha mãe, que chama Dior, sobrenome dela é Cham. Criei essa marca trabalhando, confeccionando os bolsos, mochilas, acessórios, trabalho com sobremedida. E hoje também me formei com consultoria de imagem, faz ornamento, quando tem alguns eventos importantes, algumas pessoas procuram para fazer um trabalho. E outra coisa também foi um casal que eu cada dia agradeço, porque sem nós como África não tem história por quilombola. Então foi um encontro incrível e um encontro também cada dia para mim, da mesma forma que ela tem sentido de estudar mais comigo, da mesma forma que eu estudo com ela mais, porque dizemos de origem escravidão, mas tem uma história também que a gente carrega, que não foi mesmo tempo mantido, está mudando as coisas. Mas somos herdeiros e vamos levantar a cultura para frente, e que não sabe se respeitar pode aprender com as pessoas que têm valores, que dá para esclarecer algumas coisas, porque tem algumas que têm com preconceito sem conhecer. Então vamos levantar esse conhecimento. Muito obrigado para todos vocês. Pessoal, bota na tela aqui um pouco das peças do Osmani. Vamos dar uma espiadinha nessa arte afro-senegalesa. Bom, a gente tem aqui na nossa mesa 2 peças que foi ele que fez. Se ele pudesse explicar um pouquinho. Esses são os trabalhos que foi feito manual, e somos de madeira que a gente chama lá de alambado. É uma madeira que você se encontra só no país senegalês, porque as madeiras na África são várias qualidades, que não são igual. Tem algumas que são mais pesadas, tem algumas que são leves. Essas etnias que fez essas madeiras é uma família, e quando você fala sobre o nome, todo mundo já sabe que somos pessoas que trabalham com essa área da arte. Então, somos trabalho que foi transportado, um mês retrasado, de Senegal para o Brasil. É um trabalho manual que não tem nada com máquina. As pessoas cortam uma pedaço de madeira da forma que está, não tem projeto. Eles vão seguindo, separando, faz orelha, boca, nariz, vai se que funciona. Então, ele trabalha um trabalho muito bacana. E quanto tempo leva para fazer uma peça dessa? Para eles, e eu, a próxima vez, se tiver possibilidade, eu vou tentar gravar umas para você ver a rapidez dessas pessoas. Porque, às vezes, se você fala metade de um dia, ele finaliza isso, você não acredita, mas ele ainda faz mais.
Caraca, isso, grava e manda pra gente. Isso, eu vou fazer isso. É isso, assim. É impressionante. Eu acho que e é uma forma da gente se reconectar com o nosso continente mãe, né? Porque e eu acho uma coisa mais linda, assim, essa confluência de quilombola, de africano, senegalês, né? E eles conseguem compartilhar, assim, uma originalidade, assim, fora do comum. Eu queria voltar à conversa com Selma. E aí eu queria que ela falasse um pouco pra gente sobre... A senhora é coordenadora do coletivo de mulheres da CONAC, junto com a Maria Aparecida de Souza. E eu queria que a senhora contasse um pouco, né, sobre como que surgiu esse coletivo dentro da CONAC, já que vocês estão já executando esse projeto Cafuné, que tem esse plano maravilhoso. Como que foi criado isso? Como que nasceu esse coletivo? Como que ele surge? Então, o coletivo de mulheres ele surge de uma ideia em 2011, no 4º encontro da CONAC, que aconteceu no Rio de Janeiro, sobre a deliberação de realizar, né, da CONAC, que naquele momento tinha 15 anos, realizar o primeiro encontro das mulheres quilombolas. Esse encontro ele é realizado 4 anos depois, em 2014, aqui em Brasília, ali no Israel Pinheiros, com 150 lideranças. Mas a gente participa em 2015 da primeira marcha das mulheres negras, da coordenação da marcha. Realizamos 6 oficinas regionais contra o racismo, contra a violência e pelo bem viver, no Ceará, Mato Grosso, Espírito Santo, Piauí, Rio de Janeiro. Então a gente realiza, né, essas atividades, e as mulheres vão se reorganizando até mesmo para colocar a pauta, né, das mulheres, a questão de gênero, debater também o papel da mulher dentro da CONAC, o papel político, né? Sair daquela história de que mulher tem que fazer ata porque tem letra bonita, e sim vir para o debate político e para caminhar, né, do andamento do movimento. Então, nós temos um coletivo que ele tem 2 representantes por estado. Então, nós temos 48 representantes, mais representantes dos coletivos, né? Saúde, LGBT, cultura, juventude, também da CONAC, comunicação, jurídico, né, da CONAC. E também a gente conta também com a participação das coordenadoras da CONAC, da executiva da CONAC. Todas compõem o coletivo. Então, um coletivo grande que realizou o 2º encontro em 2023, prepara agora para o 3º encontro em 2026. E nós estamos tocando aí a pauta como dá para poder dialogar e aos poucos ir conquistando os espaços com temas que são importantes para o nosso dia a dia. O coletivo, eu participo do coletivo de mulheres. Exatamente. E é um movimento muito bonito, né? Assim, todo encontro que a gente tem sempre tem um momento de autocuidado, de bem viver. E é muito bonito ver a gente se cuidando, sabe? Porque acho que de estarmos já é natural para dentro dos quilombos as mulheres estarem ali como uma figura de liderança, mas é uma característica que elas não aparecem tanto quanto os homens enquanto lideranças. Elas estão ali mais nessa função do secretariado, e o coletivo de mulheres ele insurge, né, com essa demanda. Assim, o coletivo de mulheres é o coletivo mais movimentado da CONAC, diga-se de passagem, sempre está, né, realizando projetos, iniciativas. E aí a gente já realizou uma agenda extensa esse ano, tem muita coisa ainda pela frente. E esse ano tem a Marcha das Mulheres Negras, né, que acontece logo depois da COP30 aqui em Brasília, que é um movimento enorme. Nós estamos na 2ª marcha, é isso? Isso. E tem algum spoiler? O que pode se esperar das mulheres quilombolas dentro dessa marcha? Então, acho que é importante dizer que o Brasil hoje, né, os movimentos sociais, a gente tem 3 grandes marchas no Brasil, né? A gente tem a Marcha das Margaridas, a Marcha das Mulheres Indígenas e a Marcha das Mulheres Negras. Então, esses três pilares de marcha que acontece hoje no Brasil, a gente já teve da Marcha das Margaridas em 2023, tivemos das Mulheres Indígenas esse ano, que é uma vez por ano, 2025, e também acontece em 2025, dia 25 de novembro de 2025,
nós pretendemos colocar 1 milhão de mulheres negras nas ruas de Brasília. É um plano ousado, algo, enfim, que estamos tentando fazer com que ele se concretize, porque não é uma estrutura, não é uma logística fácil, mas a nossa ideia é trazer 1 milhão de mulheres negras para marchar. Spoiler, eu não vou poder dar nenhum ainda, porque senão a coordenação me pega de ladeira abaixo. Mas eu acho que é um espaço também que vale vocês abrirem também para as companheiras, quando estiver realizando a agenda em Brasília, vir aqui também falar, dizer da importância de mobilizar. A gente reuniu com as mulheres indígenas, reuniu com as mulheres margaridas, a gente está reunindo com as mulheres do campo, da água e da floresta, da academia, do empreendedorismo. Aí é bom dizer que a gente também está conversando com as companheiras internacionais de África, Europa, enfim, do Sul Global. E nós criamos o comitê, né, de mulheres quilombolas para mobilizar as mulheres quilombolas para essa atividade. Estamos realizando a formação virtual, que acontece uma vez por mês, coordenada pela Micele, do Espírito Santo. O Espírito Santo é o sobrenome. E a Mariela em Crisóstomo, junto com a Mariá. Então, elas coordenam esse processo da formação da marcha. Então, está bem bonito o movimento, está uma expectativa, né? É bom dizer também que a marcha ela nasce da ideia da dona Nilma Bentes, que é uma companheira do Pará, do SEDEPA, que está vivíssima e que merece toda a nossa referência, respeito, por ter pensado nesse espaço de confluências, né, de encontro das mulheres negras para denunciar todo tipo. E ela acontece 10 anos depois, né? A primeira foi em 2015. E a gente, 10 anos depois, com muitas mudanças, né? O assassinato de Marielle, o assassinato de Mãe Bernadette, um número significativo de mulheres negras e indígenas ocupando, né? Ainda não é o número que a gente deseja, mas com corpos indígenas e negros, né? Como a bancada do Cocá e do Turbante, ocupando esse espaço de poder, né? Que é um espaço que não foi feito para nós. Então, a gente tem muita coisa a comemorar nesses 10 anos, mas também temos muitas coisas a denunciar. E a marcha ela acontece literalmente com ressaca da COP. Ela acontece 4 dias da COP. Então, nós vamos estar ressacadas de COP e vamos marchar em Brasília contra o racismo, por reparação e pelo bem viver. Isso é a resistência, né, gente? Em movimento, literalmente. E a gente vai estar lá cobrindo, né, Natália? Vamos estar. A gente, na hora que eu pedi para passar, a gente teve um errinho que não passou, não conseguimos passar na hora, mas agora vamos passar um pouco dos produtos do Osmani, da loja de Hortian, do ateliê. Todas as artes, as bolsas. Olha, gente, que luxo. Entrem no Instagram. Isso Tietando Bruno Gagliasso. Olha que imagem, né? E assim, o mais bonito é que isso é feito manualmente. E a trajetória que isso vem, traz, né? Atravessa o oceano para chegar até aqui, vem com transporte, né, de navio, feito por mãos senegalesas, de mulheres, homens, que estão ali todo dia, né, se esforçando, tentando chegar à sua cultura, fazer sua cultura chegar no restante do mundo. Isso é uma joia, né, Natália? É arte. Osmani, aproveitando, faz aí o seu chamado. Quem quer comprar uma peça dessa, adquirir, como faz? Então, vou convidar todos que poderiam participar, de compartilhar, né, sobre esse trabalho que nós fazemos. Nós atendo pelo site e tem rede social também no Instagram, da forma que está escrito de Hortian mesmo. E tem o WhatsApp e tem localização para chegar na ateliê que a gente tem na Vila Planalto, Rua 7, acampamento Pacheco Fernando, lote 1, casa 2. Então, que precisa qualquer coisa conseguir clicar link do Instagram, assim que foi conseguir passar todas as informações que cliente ou que tem curiosidade de conhecer trabalho vai ter. E é sob medida, tá, gente? Trabalho sob medida. Ele não fala, mas ele veste uma galera aí que tá aí nos ministérios representando. Que legal, vamos pedir para a produção colocar o linkzinho ali do Instagram dele na postagem. E agora, Natália, eu queria sair um pouquinho do script. Produção, desculpa, mas aproveitando a presença da Selma. Selma, o que a CONAC está preparando para a COP30?
Pois é, né? A COP30 ela tem regido nossas vidas aí desde do Egito, né? Bom, nós estávamos em Manaus, inclusive nós chegamos nessa madrugada de Manaus. Nós estávamos numa atividade pré-COP, preparatória, com 7 estados da Amazônia, né, que é Mato Grosso, Rondônia, Pará, Maranhão, Amazonas, Amapá, e tem alguém que eu estou esquecendo. São 7 estados, né? Dos 9, só 7 que têm territórios quilombolas. E aí, Iago, a gente está preparando uma pré-COP maior com a coordenação nacional, que vai acontecer agora de 22 a 26 de setembro, que era importante também vocês irem cobrir, né, se conseguirem. E que vai acontecer no Macapá, né, em Macapá, no qual a gente pretende reunir 300 quilombolas para discutir, desde a NDC, porque, assim, na verdade, o que a COP já está decidida, né? Já foi decidido em Bonn, já foi decidido, né? Então, aqui vai ser mais homologar, né? O que o Brasil vai ter para homologar. Mas a gente acredita também que essa pode ser uma COP do divisor de águas, né? Que ela dê um passo significativo aquém maior do que já foi dado no acordo na COP de Paris, no Acordo de Paris. Então, a gente também está criando essa expectativa, entendendo, inclusive, que no ano que vem é um ano complicado politicamente para nós, que é ano eleitoral. Mas a gente está preparando a pré-COP. Nós estamos aí na busca pelas credenciais. Hoje, na CONAC, ninguém fala mais nada. A cada 10 palavras, 11 é credenciais. Porque a gente precisa também entender como é que os corpos, né, dos movimentos vão participar desse evento, né? Porque até agora a gente não tem garantia nenhuma de participação, né? E acho que é bom também a gente trazer um recorte rapidamente para a Cúpula dos Povos, né? Para a COP indígena que vai acontecer dentro, para a possível COP do Povo, que também está previsto também acontecer, e a grande marcha, né, dia 16 de novembro, pelas ruas de Belém, para dialogar com a sociedade, com o mundo, sobre a questão climática. Embora ainda entendendo que esse tema, infelizmente, ele não está internalizado, né? A COP, né, que não é a Copa de Futebol, nossa esperança é que um dia a COP se torne tão popular quanto a Copa, como a Copa de Futebol. Então, esse tema ele precisa ser internalizado na sociedade brasileira, ele não pode ser um tema discutido entre poucas pessoas, ele não pode ser discutido entre pesquisadores, ele precisa ser discutido pelas pessoas que fazem a preservação, que mantêm o ambiente preservado, e a gente precisa entender se essas pessoas vão participar, né, desse espaço tão importante que é a COP, que é essa conferência da Parte pelo Clima, que dá encaminhamento a tudo, inclusive leiloando e loteando nossos territórios, né? Então, ela também vai ser uma COP bem... Eu estava no aeroporto que eu fiz conexão Manaus-Belém, e no aeroporto de Belém, que estão tentando terminar para poder receber a COP, tava lá os apoios, assim, né? E aí eu não vou fazer, não é merchandising do bem, é do mal mesmo. Estava assim, hidro na COP30. E a gente começa a ficar assustada também, né? Como que essas empresas, essas mineradoras, que sempre violaram nossos territórios, que sempre violentaram o nosso povo, né? Que condenou nosso povo à morte, à fome, vão estar nesse espaço com mega pavilhões falando de uma realidade que não é a que a gente aprecia no Brasil. Então, ela também vai ser uma COP de contradição, né? Nós vamos ter Lavalha, vão ter Petrobras, vão ter hidro, vai ter mineradora, vai ter empresas de celulose. Enfim, ela é uma COP também de contradições. Então, a gente precisa ficar bem atentos e atentas e atentes de como é que nós vamos lidar com essa questão. Mas a CONAC está preparando aí esse espaço, está finalizando aí a programação para a COP. Natália está na coordenação da comunicação. E vamos conversar com os quilombolas, né, com a sociedade sobre a COP e a importância dela para nossas vidas. E o que a CONAC espera dessa COP? Porque, assim, eu vejo que se gasta muito dinheiro, muito tempo, muita energia para ir para essas conferências, mas eu não vejo resultados tão significativos. Não tem, Iago. Então, na verdade,
A grande pergunta é o que vai ficar para os povos do Brasil? E quando a gente está falando isso, nós não estamos falando de estrutura, que é importante também, né? Que Belém, que está sediando, herde uma estrutura importante. Mas o que a gente precisa saber é qual é o comprometimento do Estado brasileiro, o que o Estado brasileiro vai deixar como resultado da COP. E a nossa expectativa é que o governo brasileiro anuncie um número significativo de titulações quilombolas, de territórios quilombolas. Quando nós estamos falando de significativo, tendo em vista que o 20 de novembro vai ser engolido pela COP, e geralmente o Estado brasileiro tende a fazer essas entregas. Entrega em outros períodos, mas não concentra maior no 20 de novembro. Inclusive, no 20 de novembro comemora-se 30 anos do primeiro quilombo titulado no Brasil, que é o quilombo Boa Vista, em Oriximiná, no Pará. Bem simbólico, então vai estar tudo muito à flor da pele. Mas nós não temos como comemorar 2 decretos e 2 titulações. Nós queremos números significativos, né, de territórios que estão aguardando há 20, 15, 30 anos pela titulação. Ela não acontece, né? Tem uma conta da Terra de Direitos que diz que nessa lentidão que o Estado brasileiro faz para titular, nós vamos demorar 2.048 anos para titular os processos que estão parados no INCRA. E nós temos 1.900 processos no INCRA, né? Então, eu acho que o que nós precisamos é garantir que os territórios quilombolas sejam titulados. Eu acho que para o Estado brasileiro era importante que deixasse a titulação dos territórios como uma meta a ser colocada, inclusive, para fazer propaganda, né? Já que adoram fazer propaganda, de um país que, de fato, respeita, né, os povos que aqui estão, que aqui faz com que toda essa engrenagem ambiental funcione. E acho que tem na pilar do movimento social no Brasil, nós temos os povos indígenas, que aqui já estavam, né, que esse país não foi descoberto, ele foi invadido, e depois a escravização dos povos africanos. Então, a gente tem a base de 2 grandes movimentos que sustentam esse país e que são os corpos que são excluídos de todos os debates hoje. Então, quando a gente está falando em reparação do Estado brasileiro, reparar também é titular território quilombola, né? É demarcar território indígena. E acho que sem esse diálogo, nós não temos como dialogar com o Estado brasileiro. E precisa que o Estado brasileiro pare de enrolar e comece a fazer as coisas acontecerem. E aí é com um número significativo. Assim, nós não vamos comemorar esse negócio de 2, 3 decretos, não. A gente quer 200, 300, 400, 1.000... né, que vai, de fato, transmitir. E para encerrar, e aí eu não vou fazer igual o pessoal fala que vai encerrar e não encerra, é dizer que a não titulação tem custado vidas, né? E quando o Estado brasileiro movimenta o processo que não titula, pessoas são tombadas, são assassinadas. Então, tem essa responsabilidade que o Estado brasileiro tem com os povos originários, quilombolas, enfim, com as comunidades e povos tradicionais, de que nosso território, que é onde eles estão indo para dizer que está preservado, continue preservado. Então, precisamos da titulação já. Sem dúvida, acho que a melhor forma para salvar vidas e salvar o futuro do planeta é titulando territórios quilombolas, demarcando territórios indígenas. E entender que a resposta somos nós também, exatamente, né? Exato, a resposta somos nós. O que não dá é para a gente esperar mais de 2.000 anos, nem minha geração vai estar viva, nem minha geração não, nem as próximas 4 gerações vai estar existindo para poder ver a titulação, a demarcação chegar, ou a garantia desses direitos serem efetivos. E, Natália, só falar de COP30 que o clima fica pesado, né? Pesa demais, é muita coisa, né? Então, bora melhorar esse clima, porque agora a gente vai falar de amor. Vocês, um lindo casal, se pudessem deixar uma mensagem pra gente, para quem também vive luta social e comunitária, qual seria o conselho, qual seria a mensagem sobre amor, cuidado, resistência de vocês? Eu vou ter que discordar de você, Iago, porque eu acho que a luta ela é solitária. Acho que a luta nos coloca na condição de solidão, né? Porque a gente faz opções, né?
A gente vive mais na luta do que com a família. E quando a gente encontra no meio do caminho pessoas para a gente poder trilhar juntas, é um desafio também, né? Que é conciliar uma vida de militância com uma outra estrutura que você cria. Então, dizer que nós na luta, nós estamos muito mais sozinhos e solitários do que necessariamente... E aí, quando a gente fala de solidão, a gente não está falando só da solidão amorosa. Estou falando que esse espaço de luta é um espaço também violento, né? Bruto, como diz o Tchê, né? Endurecer sem perder a ternura, mais ou menos, né? Não é bem assim. Mas a gente tem tentado, né? Acho que dentro de tudo isso que o movimento toma, inclusive nossas vidas, né? Nossa juventude, nossa saúde, é bom dizer também de quanto estamos adoecidos e adoecidas com a questão do racismo. E aí acho que é uma dose de amor para poder curar, né? Eu acho que a Bell Hooks tem um texto muito importante que fala sobre cura, que ela diz que como que corpos que foram não ensinados a amar, que não tiveram amor, que foram corpos violentados e surrados, aprendem a amar. Eu acho que esse que é nosso desafio, né? É o amor na militância, a militância no amor. Eu, aos 40... Eu tenho rapidamente a piada, né? Porque quando eu falei que eu ia me casar com o Arilson Ventura, que é o coordenador meu lá do Espírito Santo, eu falei assim, Arilson, eu vou me casar. Ele olhou para mim e falou assim, Preta, tá vendo? Nem tudo tá perdido. Mas eu acho que nem essa questão da solidão em si, mas é só para dizer de que às vezes acontece, né? E que a gente torce para que todo mundo encontre alguém, todo mundo viva, porque acho que ninguém merece viver na solidão. Mas a gente tem tentado, né? Tá bom, né, amor? Tá é bom concordar, né? Aí já chegou com ameaça tudo. É isso, é sobre o amor. Tem que tá passando imagens do passando. casamento deles aí. Eles realizaram 2 cerimônias de casamento. Uma típica muçulmana, né? Que é a religião que o Osmani segue. E uma típica civil, né, daqui do Brasil, mais comum aqui no Brasil, aquela que é para poder firmar o contrato mesmo. Vai falar diante de Deus e de Allah, mas vai falar também aqui diante do juiz. Exatamente. Vai ter que concordar, é para dividir tudo, vamos dividir tudo. Foram 2 cerimônias de 2... Eu sou candomblessista, Osmani é muçulmano. Aí acho que é a Ju que estava no ISA. Foi um momento muito importante na mesquita, que é aqui em Brasília. Então a gente casou na religião do Osmani. A minha mãe de santo estava, inclusive, deve ter alguma foto que a gente está com as nossas guias, que ela põe a guia na gente. E depois a cerimônia que o Estado brasileiro reconhece, que é a civil. Então estamos aqui, né? Construindo e vamos que vamos. Chique de Manaus, como diz a Samela. Ai, gente, olha, foi um prazer, tá? Igualmente. Um prazer receber vocês aqui. E a galera já chegou assim, ocupando mesmo. Já colocamos aqui as artes, né? Pra deixar aqui firmado que é uma construção conjunta, é uma confluência de vivências. São os povos indígenas, os povos quilombolas, os povos originários de África, né? Os povos tradicionais, todo mundo junto, confluindo a mesma ideia e lutando por um dia, uma vida melhor. Iago e Natália, rapidamente mesmo por causa do tempo, mas o Osmani pediu para vocês mandarem a arte da PIB e a arte da CONAC, que ele quer fazer uma bandeira digna do estúdio para vocês. Aê! Aê! Vai mandar 2 bandeiras aí para vocês. Aí vocês mandem essa arte assim, igual tá, porque tem as outras organizações indígenas, para a gente poder fazer e mandar aqui para vocês. Vamos querer. É como uma demonstração do nosso carinho e agradecimento pelo convite. Que maravilha. Eu tô até emocionado, porque a gente tava falando disso exatamente antes do programa começar. Eu estava escutando, mas eles nem estavam aqui no escritório quando a gente estava falando. A gente estava comentando aqui o que a gente faz. A gente faz um bandeirão, a gente faz adesivo, e aí agora a gente já ganhou mais um mimo. Gente, obrigada. Vida longa, rádio. A gente te agradece. Obrigada. E o microfone tá aberto para vocês sempre que quiserem.